Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Podemos sentar. Na primeira leitura, o apóstolo João está elogiando apenas uma coisa desse discípulo chamado Gaio, exatamente o seu testemunho de vida. Em que consistia o testemunho de vida desse irmão aqui? Ele estava fazendo bem, tanto os cristãos como os estrangeiros, ou seja, aqueles que ele conhecia, aqueles que ele não conhecia. O que está por detrás aqui dessa teologia, exatamente dessa carta, da teologia joanina? Ele quer mostrar que ser cristão, antes de qualquer coisa, é testemunhar o nome de Jesus. Testemunhar como? Com os lábios, principalmente com o seu proceder. E aí já cabe uma reflexão para nós. Somos intercessores, constantemente estamos clamando pela humanidade. Isso agrada a Deus, isso consola o coração de Deus. Porém, se deve sempre se questionar: como está o meu testemunho de vida? No trabalho, dentro de casa, no estudo, na comunidade. Por quê? Porque se eu rezar muito, eu clamar a Deus, e muitas vezes o meu testemunho de vida não condizer com aquilo que eu estou orando, as pessoas nunca vão se converter. Daí os nossos familiares podem dizer assim: ele reza tanto, mas aqui dentro de casa ele não dá um bom testemunho. Em outras palavras, o que São João quer dizer? O mundo só vai se convencer que é bom seguir Jesus Cristo se eles verem em nós um grande testemunho de vida. Ora, este mundo hoje em dia está marcado pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza. O que é que o cristão deve mostrar de contrário para o mundo em relação a isso? Ser pessoas felizes, pessoas alegres. Eu estava olhando aquelas fotos, foi que eu percebi o povo de braços erguidos dançando. Isso é característica da renovação carismática, que não tem outros movimentos. Então foi uma fala que está acontecendo na renovação aqui entre nós. Nós estamos perdendo a nossa característica. Ou seja, alguns, por causa de uma falsa maturidade, diz assim: não precisa mais eu erguer meus braços, não precisa mais eu dançar, não precisa mais eu louvar, porque agora eu estou numa maturidade espiritual. Isso não é maturidade, isso é falta de fervor. Você pode amadurecer, você pode realmente ser uma pessoa madura, mas continuando sendo carismático. O que é o carismático? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades, ele não desiste da caminhada. É isso que marcava o ato dos apóstolos. Quanto mais perseguia o cristão, mais ele ficava firme. E o que é que a gente percebe hoje na renovação? Tem um bispo que nos apoia, tem um bispo que está acompanhando, muitas paróquias, o padre está dando apoio. E o que é que está acontecendo com a renovação? Desanimando, esfriando. Ou seja, não aproveitando a graça no qual o Senhor está dando a cada um de nós. Em outras palavras,
É preciso a renovação novamente, voltar ao grande fervor. Aí vocês poderiam se perguntar, o que isso tem a ver com nós intercessores? Porque é exatamente a partir da intercessão que sai o fervor para o grupo. É a partir da intercessão, e aí eu vou dar um conselho para vocês, sempre quando forem rezar por vocês, pela família ou pela comunidade, sempre façam essa pergunta: Senhor, qual é a raiz deste problema? Porque enquanto a gente não descobre a raiz do problema, nada muda. Padre Rogério, por que às vezes tem medo de ir na raiz do problema? Porque no fundo, nós vamos descobrir que o grupo ou o ministério não está crescendo por causa do meu pecado. Aí eu fico dizendo que é do coordenador, é do nosso pároco, é de quem está na frente da renovação. Não é, meu irmão. O verdadeiro cristão, ele primeiramente sempre olha para si mesmo e percebe o quê? O que pode estar bloqueando o mundo da comunidade, muitas vezes pode ser a minha falha. Muitas vezes pode ser porque eu não estou amando, eu não estou me dedicando inteiramente ao meu serviço. Daí cabe uma exaltação para nós que somos intercessores. No dia da comunidade nós clamamos, intercedemos com todo o fervor. O Santíssimo é esposo que passa 3, 4 horas. Isso é agradável a Deus. Mas quando eu volto para casa, eu intercedo. Com a intercessão da renovação, muitas vezes, está consistindo somente naquele momento. Vamos dar um exemplo. Aqui o nosso irmão, Júnior, está passando por um grande problema. Ele chega lá no grupo, todo mundo impõe as mãos. Glória a Deus, rezamos por ele. Sim, e depois, durante a semana. Por quê? Porque o inimigo vai atacar ele agora com mais força. Porque toda a comunidade rezou por ele. Então está aqui uma falha da nossa intercessão. Nós achamos que basta um momento de oração para tudo ser mudado. Tem casos que sim. Tem casos que a graça de Deus age poderosamente. Mas tem casos, meu irmão, que você deve passar o mês todo rezando. Às vezes você diz assim, eu vou fazer uma oração para o irmão se converter. Certo, naquele momento houve uma mudança.